Senhores telespectadores, visitamos hoje um concelho que é pouco conhecido e que tem aspectos extremamente curiosos. O concelho, o nome que lhe dão é Vila Nova de Poiares. Eu embirro com este nome porque isto não é uma Vila Nova, é uma Vila Velha, e essa ideia de Vila Nova foi inventada, imaginem, já no século XX, em 1905, saiu um decreto, como há outros Poiares lá para o norte, para distinguirem, e é bonito, Vila Nova de Poiares. Isto é um erro histórico. As vilas novas são realmente povoações surgidas quase todas durante o século XIII, quando estava a caminhar o novo povoamento do país, e então os reis criavam novas povoações, acabavam foral, vilas novas. Não é nada ao caso disto. Isto é antiquíssimo e isto deve-se chamar simplesmente Poiares. Este é o concelho de Poiares. Sou muito contra mudar o nome às terras exatamente porque criam estes equívocos. Ora, eu quando cheguei cá fui à Câmara e perguntei, mas isto é Vila Nova por referência com certeza a uma outra vila, que era a Vila Velha? Não, nunca houve Vila Velha. Chamaram-lhe Vila Nova porque era mais bonita. Em 1905 saiu um decreto e para distinguir das outras, que eram lá de cima do norte, Vila Nova de Poiares. Portanto, estamos em Poiares. Vou-lhes descrever alguns aspectos extremamente importantes, mas antes disso eu queria fazer referência a duas coisas que acho que são importantes. Olhem, uma é esta carta. É a carta de um estudante português, o Paulo Ricardo de Araújo, que frequenta no estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma escola, e que me escreve uma carta impressionante a dizer que lá, quando falam dos portugueses, é só a propósito de escravatura. Os portugueses eram muito maus, era uma gente que chegava a qualquer parte e matava tudo quanto não fosse europeu, era morto pelos portugueses. Ele manda perguntar-se realmente se isso era assim. Bom, eu já respondi, mandei-lhe até um opúsculo que é raríssimo, que só há um exemplar em Portugal, e eu mandei fazer umas cópias. É um documento do século XVIII, meado do século XVIII, em que os portugueses tomam uma posição claríssima contra a distinção entre brancos e pretos. Os homens brancos e os homens pretos são todos iguais. É o que se diz nesse documento. Eu até mandei dizer ao Paulo Ricardo que mostre isso lá aos professores da escola onde anda e que lhes pergunte se conhecem algum país do mundo onde, no meado do século XVIII, o problema tivesse posto naqueles termos. Em matéria de escravatura, o nosso país tornou-se notável. Não foi por praticar a escravatura, foi por lutar contra ela. A batalha do padre António Vieira, o facto de termos sido dos primeiros países do mundo a abolir a escravatura, colocam-nos numa posição honrosa sempre que se fala de escravatura. Infelizmente lá fora é exatamente o contrário disso, talvez para que não se lembrem as próprias culpas deles. Olhem, lá nos Estados Unidos ainda havia muita escravatura, quando nós aqui já tínhamos acabado com ela. O outro assunto que queria falar é um lindíssimo livro que o pintor João Mário me enviou e que eu penso que é um documento precioso sobre Portugal e os portugueses durante o século XX. O pintor João Mário, como sabem, tem um museu em Alenquer, um museu onde expõe tesouros de pintura, não só dele, ele é um grande pintor, mas a maior parte dos quadros que ele expõe nem sequer são os dele, são os da sua época. É um homem que vive nos meados do século XX, ele ainda é vivo, felizmente, e que expõe como os portugueses viam Portugal aqui há 50 anos. Bom, mas eu venho-lhes falar realmente hoje, de Poiares. A primeira coisa que lhes quero dizer é que Poiares é das terras que têm uma melhor literatura. Isto é a monografia de Poiares. Chama-se só Poiares, e muito bem.
já no segundo volume, já está o tal Vila Nova de Poiares. Queria dizer que são 2 livros muito bem feitos, e este começa exatamente por um estudo histórico do professor Joaquim Veríssimo Serrão, que é de facto notável. É um dos estudos de história local melhores que eu tenho encontrado nesta longa peregrinação que já dura anos pelas terras portuguesas. Bem-ajam as autoridades que fazem estudar o passado da sua terra assim com esta profundidade. E visto isto, vamos agora visitar o concelho de Poiares. Bem, uma primeira pergunta tem de ser esta: de onde é que veio esta palavra Poiares? Toda a gente aí nos diz sempre a mesma coisa, Poiares, pois Poiares vem de poio, ou também há quem diga poia, porque era uma forma de pão, mas era um pão porque tinha a forma do poio. E o poio é o sítio onde se apoia qualquer coisa, onde se põe os cântaros na fonte, é o poio. Por exemplo, agora para mim, o meu poio é esta mesa. Estou aqui a apoiar-me. Apoiar vem de poio. Toda a gente diz isso? Toda a gente não. Eu acho que o maior etimologista do nosso século, que é o Dr. Almeida Fernandes, neste livro que eu já tenho citado, que é A Toponímia Portuguesa, chama a atenção para o seguinte: há em Portugal realmente muitos poiares, e para esses pode ser que o tal poio seja a raiz da palavra. Mas estes poiares, isto vem escrito num documento do século X, num documento do ano de 961, com esta forma: Pedalares. Pedalares. Reparem, o D está entre 2 vogais, pada, este D intervocálico cai sempre na nossa língua, portanto fica pé. E o L, também entre 2 vogais, paladares, este L também entre 2 As, também cai. Isto são leis fonéticas da evolução do português que acontecem sempre. Portanto, uma palavra que no século X se dizia pedalares, chega ao século XIV ou XV a dizer-se pares. E agora aqui é que se compreende que, por influência do tal poio, pares se diga poiares. Ora, pares, de onde é que pode vir? Pares tem um étimo no latim, é pade, pedalares vem de pade, ou de pado, que era no latim uma espécie, uma certa casta de pinheiros, de grandes pinheiros. Reparem que esta zona chama-se o Pinhal Central. Portanto, esta expressão, poiares, vinda de pedalares, grande pinhal, implica que já na época romana aqui havia um pinhal. Acho muito importante esta anotação do Dr. Almeida Fernandes, porque abre luz sobre o passado desta terra. No tempo dos romanos, um grande pinhal. Pedalares, pares, poiares. Bom, era portanto uma região pobre, uma região montanhosa, uma região cheia de pinhais, mas era preciso passar por aqui para ir desde Coimbra, através dos montes da Beira, até às terras de Castela e do Reino de Leão. Bom, e isso era um sítio terrível para passar. Isto fica a umas léguas de Coimbra, e uma rainha a quem não chamam santa, mas eu acho que ela foi santa também, a rainha Dona Dulce. A rainha Dona Dulce era a esposa do rei Dom Sancho I. Era a tal rainha que usava um emblema, tinha uma cruz, e nos braços da cruz tinha as 4 palavras maiores, que era Rex, rei, Lex, lei, e depois Pax, Lux, paz,
luz. Bom, eu acho que nunca uma rainha teve uma legenda tão bonita como esta. O rei é lei e a paz é luz. A rainha Dona Dulce mandou fazer aqui uma albergaria. Uma albergaria quer dizer um sítio onde os caminhantes que vinham cansados, esgotados, tinham um teto para se albergar, tinham um bocado de palha para dormir, geralmente uma fogueira para se aquecer, e é a albergaria da rainha Dona Dulce que vem a fazer nascer esta terra de Poiares. A primeira aldeia nasce à volta da albergaria. Foi a Câmara Municipal quem mandou fazer este livro que publica aqui a Carta de Foral, dada pela rainha Dona Dulce. É muito interessante este documento porque mostra a extrema pobreza desta gente. É claro, à volta da albergaria foram-se fixando camponeses, pequenos casais, eram os palheiros onde eles dormiam e tinham umas obrigações. Eu vou-lhes dizer quais eram. Tinham que dar ao Senhor da Terra a 8ª parte de tudo o que a terra desse. Deve ser que 1/8 era muito pouco, porque geralmente o que se dava era ou 1/3, isso era severo, 1/3 do que a terra desse, ou o 4º, ou o 5º, daí vem a palavra quinta, ou o 6º. Dar 1/8 era dar muito pouco, mas enfim, davam 1/8. Mas além disso, tinham que dar 2 alqueires e um almude de vinho. Portanto, eles tinham que arranjar o vinho. Aqui não havia vinha, portanto eles viam-se aflitos para arranjar o vinho. Tinham que dar um capão. O capão era um galo, um belo galo. 10 ovos. 10 ovos. E um corazil. O corazil, também se dizia quadrazil, é um presunto. Agora, o que é curioso é o tamanho que ela dizia, é claro, um quadrazil pode ser um presunto grande, pode ser um presunto pequeno. O foral é muito cuidadoso. É um corazil que tem que ter pelo menos de comprido 1 palmo e 3 dedos. Ora, um palmo normal são 20 centímetros, 3 dedos são 5, portanto, tinha que ter 25 centímetros. Reparem que era um pequeno presunto. Um presunto de 25 centímetros é realmente muito pequeno. Mas eles podiam não ter presunto, não haver porcos. Bom, se não houvesse presunto, bom, então pagavam 6 dinheiros em vez do presunto. Mas se também não tivessem dinheiro, então podiam dar uma galinha. Se também não tivessem galinha, ao menos que pagassem uma perdiz. Se também não apanhassem uma perdiz, então era uma carne de coelho. Eu não sei o que é que eles chamavam carne de coelho, mas era um coelho, claro. Os coelhos eram bravos e eles aí, com um cacete aí nos montes, apanhavam um coelho e era o que eles pagavam. É o foral que no ano de 1195, portanto ainda no século XII, a rainha Dona Dulce dá a estas terras. Acho que foi assim, à volta de uma albergaria, que nasce esta região numa terra pobre, uma terra de barros, uma terra que ainda hoje, olhem, isto não tem nem conventos, nem torres, nem passos, nem brasão, nem minas, não, isto é realmente uma terra pobre. Isto de rico só tem a gente que aqui mora, que é uma gente excepcionalmente empreendedora. As pessoas que vieram de todo o reino, vieram aqui, para a volta da albergaria que a rainha Dulce tinha instituído, eram gente que queriam romper vida nova, queriam aqui numa terra que não tinha senhor nem rei, queriam aqui fazer a sua vida. Isto deu esta população que ainda hoje caracteriza o concelho. Gente ativa, empreendedora, capaz de arriscar, e por isso o concelho é uma terra extraordinariamente progressiva. Estive a falar-lhes nisto no lugar onde eu penso que ficaria
a tal albergaria da Rainha Dona Dulce. E penso por uma razão. Há um documento, já mais tardio, que diz que a albergaria ficava a um tiro de mosquete da Igreja de Santa Maria. Ora, a Igreja de Santa Maria é aquela que vem além. Está claro que aquilo é uma reconstrução do século XVIII, mas uma reconstrução de um monumento muito mais antigo. Há lá uma Nossa Senhora muito bonita, que é do século XV, fim do século XV. Há lá um outro santo, é um bispo, com uma criança, não sei que santo é aquele, mas também é do século XV. E é uma coisa muito curiosa. No altar-mor é de talha e ao alto tem o escudo nacional. Mas o escudo nacional é só metade. Para aqui tem as 5 quinas e para aqui tem o emblema da Universidade de Coimbra. Porquê? Porque estas terras, que começaram por ser realmente dependentes da alcaidaria enfim, de Santa Cruz de Coimbra, a certa altura o rei zangou-se com os frades de Santa Cruz, o rei Dom João III, porque os frades não aceitaram bem colaborar com o rei na reforma da universidade, então o rei tirou-lhes tudo quanto eles tinham, Santa Cruz ficou na miséria e ele entregou as terras à universidade. E isto era património da universidade. Tudo quanto aqui se colhia, o azeite, o pão, o trigo, o gado, tinha que pagar à universidade. A universidade era a verdadeira soberana de toda esta região. E aquele escudo, e acho que é o único no país, tem no alto do altar-mor, primeiro, as 5 quinas de Portugal, mas na outra metade, o emblema ilustre da Universidade de Coimbra. Mas a albergaria foi posta aqui porque isto era um lugar de passagem. E com esse lugar de passagem e com aquela igreja de Santa Maria, relaciona-se um dos episódios mais curiosos do passado poético do nosso país. Sabem que o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques e deixou uma profunda impressão na memória dos povos. E passados alguns anos dele ter morrido, andavam os menestréis, que eram poetas populares, andavam de feira em feira, de passo em passo, a cantar os feitos de Dom Afonso Henriques. Bom, é claro que nessa altura quem conta um conto sempre acrescenta um ponto e já contavam coisas que nunca tinham acontecido, mas que de certo modo eram uma ampliação pela imaginação popular dos feitos atribuídos ao Dom Afonso Henriques. Um dos feitos era este. Veio um cardeal de Roma para condenar o Dom Afonso Henriques por ele andar em conflito lá com a mãe. E o Dom Afonso Henriques não gostou muito que viesse lá o cardeal e agora vou passar a ler-lhes um trecho de um livro que lhes mostro. É o primeiro volume da história da cultura em Portugal do meu irmão António. Para mim é uma das obras capitais da cultura portuguesa no século XX. Mas leio-lhes como ele próprio traduz esta crónica. Isto está nas Crónicas Breves de Santa Cruz de Coimbra. É um português do século XIV que ele adaptou ao português moderno e vou-lhes ler o texto. Veio o cardeal e o rei pergunta: cardeal, que viestes aqui fazer, que de Roma nunca me veio senão mal? Que riqueza me manda o Papa de Roma para estas guerras que eu faço sempre, que nunca paro de guerrear os mouros, nem de dia nem de noite? Dom Cardeal, se não me trazeis coisa nenhuma, segui o vosso caminho. E como o cardeal lhe dissesse que vinha para lhe mostrar a verdadeira fé, Afonso Henriques respondeu: tão bons livros temos nós cá, como vós em Roma. Também sabemos que veio Cristo da Virgem Santa Maria, como vós os romanos. O cardeal saiu dali para a pousada e mandou logo preparar cavalos para a partida. Ao cantar do galo, convocou os clérigos da cidade e lançou sobre a cidade a excomunhão.
cavalgou e, ao alvorecer, já se encontrava a 2 léguas de Coimbra. Pela manhã, disse o rei, vamos ver o cardeal. Senhor, ele já seguiu o seu caminho, excomungou-vos a vós e a todo o reino. O rei pediu o cavalo, cingiu a espada, correu atrás do cardeal, de tal maneira que o alcançou num lugar chamado Santa Maria. Foi além que o rei alcançou o cardeal, claro, segundo a lenda. Deitou-lhe a mão ao cabeção e ia cortar-lhe a cabeça quando chegaram 2 cavaleiros que gritaram, Senhor, tal não façais por Deus, que se matais o cardeal, terão em Roma que de todo em todo sois ireis. Então disse o rei estas palavras, certo, vós dais a cabeça ao cardeal, senão eu a levara dele. E logo o cardeal implorou que não lhe fizesse mal, porque prometia que tudo quanto o rei quisesse, pois quero, disse o rei, que em toda a minha vida não seja Portugal excomungado, e que não leveis daqui nem ouro, nem prata, nem cavalos, senão 3. E ao mesmo tempo expoliou-o de tudo quanto levava, à exceção de 3 cavalos. Depois obrigou-o a prometer que dentro de 4 meses mandaria carta de Roma pela qual em sua vida nunca Portugal se ficaria excomungado, ficando por reféns um sobrinho do cardeal, a quem cortaria a cabeça se ao fim dos 4 meses a carta não viesse a Portugal. É claro que é uma lenda que vem na 4ª Crónica Breve de Santa Cruz de Coimbra e que mostra como o povo pensava do seu primeiro rei, passados menos de 100 anos depois da sua morte. Há aqui no concelho de Poiares um monumento doloroso. Está na nossa frente. Tem uma base de pedra vermelha, não é bem vermelho, é cor do sangue seco. E tem uma alta cruz. À frente tem uma lápide. E a lápide inscreve 8 nomes. São 8 jovens aviadores que se precipitaram aqui no dia 1 de julho de 1955. Eram aparelhos modernos, caças a jacto, o mais perfeito que havia na altura. Estranhamente, os aviões esmagaram-se aqui contra o solo, evidentemente os 8 pilotos morreram. Disse-se que estava nevoeiro, que eles não viram o alto da serra. Isto é uma serrita pequena, tem 430 metros. Ninguém sabe a verdade. Só é certo que aqueles 8 jovens morreram nesse dia. Apesar daqui os solos não serem muito prósperos, apesar da rudeza do ambiente, é um concelho que está em rápido progresso. No centro do país é mesmo um dos concelhos mais progressivos. Eu tenho aqui a lista dos empresários, tenho aqui perto de 250 empresários. As fábricas que estão aqui concentradas na zona industrial se passam de 60 fábricas, algumas grandes como esta em que estou. Eu escolhi, tenho sempre um critério para escolher. Escolhi a fábrica que emprega mais gente. Aqui há empregados cerca de 250 pessoas. Uma fábrica de luvas de trabalho. É curioso, aqui fabricam-se cerca de 14 milhões de pares de luvas por ano. Bom, e a gente fica impressionado. Isto é tudo luvas de trabalho, não são luvas de cerimónia, é luvas para trabalhar. Então, os portugueses gastam 14 milhões de pares de luvas, ainda bem que trabalham tanto. Isso não é verdade. Estes milhões são todos para exportar lá para fora. Algumas que se gastam em Portugal, vamos comprá-las lá fora para onde as exportamos. Infelizmente, poucas se gastam em Portugal
porque os nossos trabalhadores não se habituaram a isso. É por isso que temos tantos acidentes de trabalho. Bom, mas eu estou a falar-lhes no fim do ano. Desejo sinceramente, desejo de todo o meu coração que no próximo ano haja menos acidentes e que seja um ano feliz para todos.